Quão amáveis são os teus tabernáculos, Senhor dos exércitos. A minha alma, ela está anelante, ela desfalece pelos atos do Senhor. O meu coração e a minha carne, ela clamam pelo Deus vivo. Até o pardal encontrou casa e a andorinha ninho para si e para a sua prole, junto aos teus altares, Senhor dos exércitos, Rei meu e Deus meu, e bem-aventurado é os que habitam em tua casa. Louvar-te-ão e continuamente. Bem-aventurado é o homem cuja força está em ti, e cujo coração estão os caminhos aplainados. Eu citei o Salmo 84, do verso 1 até o verso 5. Davi dizendo que uma pessoa que tem Deus, ele ama estar na casa do Senhor. Em outro salmo, de número 122, ele também chegou a dizer: alegrei-me quando me disseram, vamos na casa do Senhor. Que Deus tem nos abençoado. Mais uma vez eu estou aqui pela tua graça, Senhor, pela tua misericórdia, para levar mais um programa Despertar com Jesus, uma palavra de fé, uma palavra de cura, uma palavra de consolação, uma palavra de salvação. Eu creio que nossos ouvintes estarão preparados para receber mais uma vez o maná que desceu do céu, que é a palavra de Deus. Que Deus abençoe a todos. Para mim é um grande prazer. Quero dizer que o programa Despertar com Jesus, ele é da mensagem precursora da segunda vinda do Senhor Jesus Cristo. Porque como teve um mensageiro lá na primeira vinda de Jesus, na segunda vinda também tem o segundo mensageiro, no espírito e virtude do profeta Elias. Aí você pode dizer, esse profeta que você está falando aí, o evangelista, está nas escrituras? Sim. Não está lá. João Batista também não estava lá, João Batista. Lá estava falando, o anjo que aplana o caminho do Senhor, né? Os montes lá. Agora aqui você vai encontrar em Malaquias 4, 5, 6. Você vai encontrar ali em Mateus 17, 11. Atos 3, do 18 ao 20. E Apocalipse 10, verso 7 diz, na voz do sétimo anjo. O anjo é um profeta. Ele revelará todo o segredo de Deus. Eu quero desejar aos nossos irmãos e ouvintes um bom dia em nome do Senhor Jesus Cristo. Quero mandar um abraço fraternal para a nossa audiência maravilhosa lá em Moçambique. Ali a nossa audiência é muito maravilhosa. Muitas almas estão se convertendo na palavra de Deus, estão saindo do mundo do pecado, né? E que Deus abençoe, que para mim é um grande prazer. Também quero mandar um abraço ali para o meu amigo, o Elson Okoyama, ali do supermercado, do mercado Siloé, ali no terceiro milênio lá embaixo. Ele falou, dá um abraço, manda um abraço para mim lá. Que Deus abençoe ele. Ele é uma pessoa, sempre ouve o nosso programa, né? E que Deus abençoe a todos. Para mim é um grande prazer. Hoje nós vamos entrar num assunto assim, bastante difícil, mas Deus é maravilhoso e Ele vai nos abençoar. Nós vamos ouvir com o Osés de Paula, né? Uma faixa musical muito maravilhosa que diz, ó, foi por mim. Foi por mim, Cristo meu mestre, que tu quiseste ao mundo descer. Oh, foi por mim, mestre querido, que oprimido vieste sofrer.
tão pobrezinho, sentindo cansaço. Oh, quanto almejo seguir os teus passos, pra não perder a divina promessa. Oh, dá-me mais pressa, Senhor, pra chegar. Oh, foi por mim que tua vida imaculada vieste entregar. Oh, foi por mim, eu reconheço, por isso venho, Senhor, te louvar. Tão pobrezinho, sentindo cansaço. Oh, quanto almejo seguir os teus passos, pra não perder a divina promessa. Oh, dá-me mais pressa, Senhor, pra chegar, pra não perder a divina promessa. Oh, dá-me mais pressa, Senhor, pra chegar. Programa Despertar com Jesus, com o evangelista José Maria. Vocês vão aí, aqueles que não puder acompanhar a escritura, anota no papel, depois leia com atenção, que o próprio Jesus disse lá em São João 5,39. Examine as escrituras, porque são elas que de mim testificam, né? Então, aqui nós vemos capítulo 8 de São Lucas, verso 26, eu digo: e navegaram para a terra dos Gadarenos, que está de frente à Galileia. E aconteceu, e quando desceu, né? Jesus desceu para a terra, ali já saiu ao encontro dele, vindo da cidade, um homem que, desde muito tempo, ele estava possesso de demônios e não andava vestido e nem habitava em qualquer casa, mas ele morava nos sepulcros. E quando ele viu Jesus, ele prostrou-se diante dele, exclamou dizendo em alta voz: que tenho eu contigo, Jesus, filho do Deus Altíssimo? Peço que não me atormentes, porque ele tinha ordenado ao espírito imundo que saísse daquele homem, pois já havia muito tempo que arrebatava e ele guardava preso com grilhões, cadeias, mas quebrando as prisões, era impelido pelo demônio para os desertos. E perguntou Jesus, dizendo: qual que é o teu nome? E o demônio disse: Legião, porque tinha entrado nele muitos demônios. Rogava-lhe que não os mandasse para o abismo. E andava pastando ali um monte, uma manada de muitos porcos, e rogavam que lhe concedesse que entrasse, né? Se os demônios
pediu que entrasse naqueles porcos e Jesus concedeu. E ele tendo saído dos demônios do homem, entraram nos porcos e a manada de porcos se precipitou no despenheiro, num lago e se afogou. E aquele que os guardava, vendo o que aconteceram, fugiram e foram anunciá-lo na cidade e nos campos. E saíram a ver o que tinha acontecido e vieram ter com Jesus. E acharam então o homem que havia saído dos demônios, vestido em seu juízo, assentado aos pés de Jesus, temeram. E os que tinham visto contaram também como fora salvo aquele endemoniado. Deus, amado Pai Celestial, eu não sou digno de nada, mas a tua dignidade é que é tudo para nós. O Senhor vem abençoar esse programa, como diz a tua palavra lá em Hebreus 4, que a tua palavra, ela é como uma espada de 2 gumes. Ela entra na alma, penetra na alma, juntas e medulas. E ela também é apta para discernir os pensamentos e as intenções de cada coração, ó Deus. É no nome de Jesus Cristo que pessoas sejam curadas, libertas, transformadas pelo teu poder. Amém, amém. Eu quero, nessa oportunidade, falar de prisões. Nós queremos dizer que o profeta dessa era, ele pregou uma mensagem intitulada Almas que estão em prisão agora. Agora existem 2 tipos de prisões. Eu falo com propriedade, porque eu trabalhei nessa área. Tem aquelas prisões que são penitenciárias, cadeias. Então, ali quando o homem ou a mulher, que agora existe até penitenciária feminina, né? De tanto que é a criminalidade de ambos os lados. Então, quando aquele elemento ou aquela mulher, ela comete uma infração, um crime, a justiça manda para a cadeia, né? E lá tem o seu tempo, conforme a sua condenação, lá tem o seu tempo. Aqui eu estou falando de uma prisão natural. Mas a pior prisão que tem é a prisão espiritual, que é o caso desse homem aqui, desse gadareno. O problema dele não era preso numa cadeia, ele era preso por esses demônios. E os demônios, eles são terríveis. Eles escravizam o ser humano. E aqueles que não sabem, fica sabendo que na era de Laodiceia, tem aqui uma passagem nas Escrituras que fala que foram soltos do rio Eufrates. Não é pouca coisa não, hein? Foram soltos 200 milhões, fora os demônios que já tinham, foram soltos 200 milhões de demônios para atormentar a humanidade. E aqueles que são mais idosos que nem eu, e outros mais idosos ainda, né? Pode ver que de uns 50 anos para cá, a coisa vem acontecendo tão terrivelmente. Por quê? É a força dos demônios. Os demônios, eles estão terrivelmente. E o apóstolo São Paulo chega até a dizer desses demônios nos púlpitos. Paulo chega a dizer: nós não temos que lutar contra a carne e contra o sangue,
mas contra os espíritos da maldade. Olha só, os espíritos da maldade nos lugares celestiais. Então você vê aonde que os demônios estão. E nós também vimos aqui então que esse homem, ele era atormentado. E uma pessoa endemoniada, para quem já lidou com essa situação, é algo terrível. Aquela pessoa, ela fica violenta, fica agressiva. Para dominar é difícil, a não ser pelo poder de Deus, no nome de Jesus Cristo. E aqui narra a história que ninguém tinha coragem de passar em um lugar que esse homem aqui estava, esse gadareno, porque tinha medo. Não tinha homem que tinha coragem de passar perto dele. Mas quando ele encontrou com Jesus, Jesus não ficou com medo dele. Jesus não temeu o gadareno. Então, nós vemos que quando ele encontrou com Jesus, ele já foi logo dizendo: por que vieste nos atormentar? Você sabe que os demônios, eles são mais crentes do que muitos hoje pregadores. Aí você fala: ué, evangelista, os demônios também, eles são crentes? São muito mais crentes que muitos pregadores hoje. Tiago chega a dizer: se você crer que existe um só Deus, os demônios também fazem o mesmo. Eles crêem. E ele não duvida, não. Você veja bem que os teólogos, PhD, o LLD, eles creem que existe 3 deuses. E os demônios creem que só existe um Deus. Então, você vê que situação que está. Eu não vou falar que seja um demônio, mas o ser humano, ele está endemoniado. Os pregadores, os teólogos. Eu vi essa semana um teólogo dizendo, mas não tem, só pode ser uma pessoa endemoniada, gente. Um teólogo dizendo que quem descobriu o Brasil foi o rei Salomão. Gente, Salomão foi longe, muito lá atrás de Jesus Cristo. Já estamos com 2.500 anos aproximadamente que Jesus veio ao mundo. Agora Salomão viveu muito antes de Jesus. E esse teólogo chegou a dizer que quem descobriu o Brasil foi o Pedro Álvares Cabral. Foi, só pode ser um demônio. O rei Salomão, como é que foi isso? Agora, nós também vemos, eu vi outro teólogo, ele falou assim: eu não sei porque que as pessoas falam que Jesus era tão pobrezinho. Jesus, ele era rico. Mas aonde que Jesus era rico? Será que Jesus... Porque o próprio Deus, o próprio Jesus, quando esteve aqui na terra, ele diz assim: o seu falar seja sim, sim, não, não. Porque o que passar disso é do diabo, é do maligno. E o próprio Jesus, quando estava aqui na terra, aquele homem chegou perto de Jesus, falou: Senhor, eu te seguirei até o fim. Jesus falou para ele: você vai me seguir mesmo? Eu te seguirei, Senhor, até o fim. Então, eu quero dizer para você, até foi o que eu li lá, o Salmo 84. Jesus disse: as raposas, ela tem os seus covis. Os pardais têm os seus ninhos. Mas o filho do homem não tem nem aonde reclinar a cabeça. Como é que pode um homem não ter onde reclinar a cabeça e dizer que o homem é Deus? Só pode ser um demônio. Que hoje o evangelho está ungido com o demônio. Quando a Bíblia diz, o apóstolo São Paulo chega a dizer aqui,
Veja bem. Porque o apóstolo São Paulo chega a dizer assim, eu não aprendi, aqui Gálatas 1, vamos lá, aqui depois eu vou lá para 1 Timóteo. Aqui está assim, Paulo chega a dizer que o evangelho que ele recebeu não foi de homem algum e nem ele aprendeu de homem algum. Se ele não aprendeu de homem algum, então porque ele aprendeu direto de Deus. E como é que pode um homem chegar a dizer que a mulher, ela pode ser uma pregadora? Porque o apóstolo São Paulo está dizendo aqui, em 1 Timóteo, capítulo 2, ele falando, né, que aqui, que as mulheres, elas não devem ser pregadoras. Deus nunca escolheu uma mulher para ocupar um lugar na igreja. Ela não tem autoridade, né? E outra, quando Deus colocou o homem aqui na terra, Adão e Eva, eles viviam nus. Por que eles viviam nus? Porque eles eram velados com o Espírito Santo. E eles não viam nudez. Agora, hoje, aqui Paulo chega a dizer, em 2 Timóteo, que do mesmo modo que as mulheres se ataviam com traje honesto e com pudor. O que é pudor? É vergonha. Então, hoje, as mulheres estão aí andando na rua com vestes indecentes e o pior de tudo, que os seus maridos pegam nas suas mãozinhas e passam cascavelando no calçadão para lá para cá, e ali ela sendo um objeto de cobiça, porque o próprio Jesus diz que aquele que olhar para uma mulher e já desejar no seu coração, ela já se tornou uma adúltera, porque aquilo ali é um demônio. O adultério é um demônio. E aqui o apóstolo São Paulo chega a dizer ainda no segundo capítulo 2 de Timóteo, diz assim, ó, eu não permito, porém, que a mulher ensina. A mulher não pode ensinar o homem. Que a mulher não o ensine e nem usa de autoridade sobre o marido. Veja bem, mas que ela esteja calada, em silêncio. Mas hoje é diferente. Aqui, nesse mesmo Timóteo, no capítulo 6, vocês podem encontrar com o apóstolo Paulo falando para Timóteo, né? Que Timóteo, que ele falasse para os homens, aqui ó, capítulo 6, né? Que, aqui ó, o soberbo é um demônio. Uma pessoa autoritária é um demônio. E o soberbo nada sabe, mas delira acerca das questões contenda. Mas, aqui, ó, eu tenho porém, Paulo dizendo assim, ó, eu tenho porém, no capítulo 6, verso 8, eu tenho porém que o sustento com que nós cobrimos, estejamos com isso contente. Mas os que querem ser ricos, que caem na tentação, e em laço, e muitas concupiscências loucas, nocivas, e submerge os homens na perdição. Eu, volta e meia, eu sou convidado por uma organização chamada do Diabo, Organização Illuminati, é uma organização do diabo. E eu sei de muitos homens aí religiosos, se ele lesse isso aqui, ele não ia atrás disso. Porque também, já falei aqui em pregações, que a política é do diabo. E o que esses religiosos, esses pregadores do evangelho, o que eles foram fazer lá? Ele foi ser possesso do diabo.
porque lá tem contenda, lá tem morte, lá tem discussão, lá tem adultério, tem rancor, tem palavrões feios. A política é o trono do diabo, se é o trono do diabo. Então, o apóstolo São Paulo chega a dizer, porque o amor ao dinheiro é a raiz de todo mal, de toda espécie do mal. E eu vi um homem, eu vou citar o nome dele, que ele chegou, ele um dia falando, não, eu recebi um cheque de 1 milhão, foi uma oferta de um amigo dele. Amigo dele coisa nenhuma, ele recebeu, foi do capeta dos infernos. E outro dia eu vi uma outra pessoa, que ele falou assim, eu entrei lá no ano 2017, claro, que essa organização, elas olham conforme o personagem. Se o personagem ele tem grande efetivo na sociedade, eles dão mais dinheiro. Mas esse coitado lá que eu vi, só o perfil dele, eu vi que ele é um pouquinho, deram só 100 mil reais pra ele. Aí depois ele tentou sair dessa organização. Quando ele tentou sair dessa organização, aí mandaram perseguir ele, até matar. Lá você entra, mas você não sabe se você sai vivo. Agora, aqui nós lemos também, já estamos acabando, aqui no livro de Números, no capítulo 22, vocês vejam o que é o demônio, o diabo, né? Esse homem aqui é o Balaão. Esse homem aqui, ele era um profeta de Deus. Mas ele se tornou um mercenário. Um mercenário é uma pessoa que ele é voltado para o seu interesse. Ele é uma pessoa voltada para o dinheiro. E aqui nós vemos no capítulo 22 que o povo de Israel ia passando lá pelas terras de Moabe. E lá o Balaque, né? Ele falou para os seus anciãos lá, falou, olha, vai lá, fala pro profeta de Deus lá, que Balaão era um profeta de Deus. Você sabe que ele até profetizou a vinda de Jesus. Ele disse que de Davi sairia uma estrela. E aqui está falando de Jesus Cristo. Ele profetizou e a profecia dele se cumpriu. Que ele disse que de Davi sairia uma estrela. Mas você veja que depois Balaque mandava lá as pessoas lá falando, olha, esse povo vai passar por aqui, eles vão acabar com tudo que é nosso aqui, nos nossos acampamentos. Mas quem é de Deus não lança a mão em nada que é dele, que não é dele. Aí falou, não, mas esse povo vai destruir tudo. Aí foi lá e ofereceu para Balaão uma certa quantia. Aí voltou lá e falaram, olha, ele não vai amaldiçoar não, porque ele diz que o que Deus abençoa, ele não pode amaldiçoar. E vocês sabem que ele foi indo, que o diabo é assim, ele para te escravizar você, na prisão, ele vai torneando você, até você conseguir ser uma presa. Porque o apóstolo São Pedro, no capítulo 5, versículo 8, ele diz que o diabo, o nosso adversário, ele está rugindo que nem um leão. E não é só de dia não, o diabo ruge que nem um leão de dia e de noite, para quem possa tragar. E o Balaque mandou um, mandou dois, mandou três. Aí ele até que ele resolveu ir amaldiçoar o povo de Deus. Mas aconteceu que aqui a história diz, no capítulo 22, que verso 21 diz, e Balaão se levantou pela manhã, ele arriou a sua mula, né, abardou a sua jumenta, e foi com os príncipes de Moabe, pegou a quantia de dinheiro,
suficiente. É que nem hoje. Os pregadores que estão trabalhando para Jesus. Esse ministério, esse evangelho nunca foi de Jesus. O evangelho comercial, a igreja hoje não é o templo de Deus. A igreja hoje é uma empresa comercial. Os púlpitos é um comércio. E ele se levantou lá e viu já só, hein? A jumenta, ela viu o anjo do Senhor que estava ali no caminho, com uma espada desembainhada nas mãos, pelo que ele se desviou do caminho, né? Mas o anjo do Senhor se pôs em uma outra vereda, e havendo uma parede desta banda e outra de outra banda, e vendo, pois, a jumenta, o anjo do Senhor, ele apertou, né? Ela apertou as pernas dele na parede, e quase quebrou as pernas dele. E o anjo do Senhor passou adiante dele, e pôs no lugar estreito. E a jumenta, vendo o anjo, se deitou. E ali ele chicoteava aquela jumenta. A jumenta estava vendo Deus, e o profeta não estava vendo Deus. Os religiosos não estão vendo o final da era de Laodiceia. Cada dia que passa é tanta praga. É coronavírus, agora é dengue. Eu já falei e falo, se Deus quiser matar a humanidade do mundo inteiro, Ele não precisa de nenhum arsenal de guerra, de nenhuma nação. Basta Ele pegar uns mosquitinhos aí e dar uma bicadinha em você, e você já vai, se for parar no hospital ainda tá bom, pior você pode parar no cemitério. Então, aí a jumenta, quando ela viu o anjo, ela falou assim: quantas vezes eu te carreguei para todos os lados, nunca reclamei. Ela carregou esse homem para o lado do profeta, esse mercenário. E a jumenta disse: porventura, eu não sou a tua jumenta em que cavalgaste desde o tempo em que eu fui até hoje. Quanto tempo essa jumenta carregou esse mercenário? Quanto tempo Deus está tendo misericórdia desses pastores mercenários do diabo que só pensam em dinheiro? Vocês podem ver que Pedro chega a dizer da avareza que está acontecendo hoje no mundo. E vocês sabem que Jesus, quando ele esteve aqui na terra, ele escolheu 12 discípulos, e um deles, chamado o Judas Iscariote, ele tinha uma aparência que enganava, só não enganava Jesus, mas enganava os 11 discípulos. Jesus falava as coisas, esse ficava mais, meu Deus, de quem que ele está falando? Jesus estava falando de Judas Iscariote. Ele tinha uma aparência de santo. Quantos hoje estão nos púlpitos com as suas aparências de santo? Não passa de corrupto, não passa de um bando de adúlteros. E ali, o Judas Iscariote, um dia, quando ele viu uma mulher ali despejando um unguento sobre Jesus, ele falou assim: que desperdício, isso aí é um desperdício, não podia dar para os pobres? Quando que Judas Iscariote pensou em pobre? Quando que hoje esses PhD, esses LD, quando é que eles pensam em pobre? Pensa nada. Que Deus tenha misericórdia. Aqui, para nós terminar, falando de almas prisioneiras, né? Almas encarceradas. Hoje, você pode passar nos calçadão, você vê lá os televisões lá ligados, na loja, tá lá passando esse negócio de carnaval. Aquelas mulheres lá, olha, não dá coragem nem de pensar como é que uma bailarina daquela tem coragem de vestir uma roupa daquela. Pelo amor, aquilo ali, Deus só não varreu. Eu vou falar uma coisa, Deus só não varreu essa raça humana da terra, porque Ele tem uma igreja. Essa igreja, ela não é assembleia, não é cristã, não é batista, não é tabernáculo. Tem uma igreja na terra que Jesus Cristo, Ele quando tirar, esse povo vai ver o que vai acontecer. Deus abençoe, que
que ninguém venha ser aprisionado, encarcerado por Satanás. Paulo chegou a dizer: eu sou um prisioneiro de Cristo. Que você seja um prisioneiro da palavra de Deus, não um prisioneiro de um dogma, de um credo, de um sistema de igreja, não. Deus abençoe, o meu muito obrigado, e volto no próximo programa com fé no Filho de Deus, na fé que vence o mundo.